Boa noite a todos, eu sou a Linda Inês. Trazendo esse vídeo que os meninos acabaram de mostrar sobre uma vivência clínica em um consultório, o que precisamos entender para melhor orientar o nosso paciente? Além da anatomia e fisiologia bucal, também temos que entender os sistemas e principalmente o sistema cardiovascular. Então, pensando nisso, vamos abordar anatomia, fisiologia e fisiopatologia e trazer também um dos motivos pelo qual o paciente precisou colocar um stent, um marca-passo e explicar a relação disso na odontologia. Vou começar falando das principais funções do sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, ou sistema circulatório, é responsável pela circulação do sangue, transporte de nutrientes e oxigênio por todo o corpo. As principais funções são transporte de gases, O2 dos órgãos respiratórios para os tecidos e gás carbônico no sentido oposto. Transporte de produtos de excreção das células até os órgãos excretores. Regulação da temperatura corpórea. Defesa contra patógenos, permitindo a ação de processos imunocelulares e da coagulação sanguínea. E também o transporte de hormônios e produtos metabólicos de um determinado local a outro. Oi, eu sou a Irineide, vou falar um pouquinho sobre as artérias. As artérias são vasos sanguíneos que garantem o transporte do sangue do coração para os diferentes tecidos do corpo, levando oxigênio e nutrientes para todas as células. As artérias que partem do coração são espessas e resistentes, pois o sangue que corre nelas é sob forte pressão. No entanto, elas são compostas por 3 camadas. A camada mais interna, que se apoia no tecido conjuntivo, a camada média é rica em células musculares lisas e a camada mais externa com colágenos e fibras elásticas. São classificadas também por grandes artérias elásticas, que são de maior calibre, as de diâmetro médio ou artérias musculares, e tem as artérias de menor diâmetro. Vou citar algumas das principais artérias. A primeira é a artéria aorta. A aorta é a maior do corpo humano. Ela parte do coração, do ventrículo esquerdo e se ramifica em várias outras artérias. A artéria pulmonar, que parte do coração para o pulmão e bifurca-se em artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda. Artérias femorais, que são prolongamentos da artéria aorta, havendo uma artéria em cada perna e também são responsáveis por levar o sangue oxigenado para os membros inferiores. Tem a artéria renal, que leva o sangue para os rins, e a artéria carótidas, são localizadas em cada lado do pescoço, que se estendem na artéria aorta e garante que o sangue chegue até o cérebro. E aí, pessoal? Eu vou falar sobre as veias. E o que são as veias? As veias são vasos de sangue que levam ao coração. A veia, ela leva um sangue com uma pressão menor que a das artérias. Por quê? Porque ela está mais distante da origem da pressão, ou seja, do coração. E como funciona? Após passar o sangue, a veia ela tem válvulas no interior dela, fazendo com que, assim que o sangue passar, ele não consiga retornar, fazendo com que não haja refluxo de sangue. Ele fica sempre com um único sentido. Não dá para generalizar, falando que todo o sangue que está na veia tem um baixo teor de oxigênio, porque as veias do pulmão são ricas em oxigênio. E também, como que a gente garante que o sangue vai voltar para o coração, mesmo com essa baixa pressão? Por exemplo, o sangue que chega no pé. A própria musculatura do nosso corpo em movimento, mesmo deitada ela fica em movimento, ela acaba empurrando, ajudando o sangue a chegar de volta no coração. E é isso. Eu sou Daniel Salles e vou falar sobre anatomia interna do coração. O coração é formado por câmaras cardíacas, onde tem o átrio direito e o átrio esquerdo,
na parte superior. Na parte inferior nós temos o ventrículos direito e o ventrículo esquerdo, né? Separando o átrio e o ventrículo, nós temos o septo atrioventricular, né? E onde ele tem duas válvulas, uma na direita e outra na esquerda. É chamada-se válvula atrioventricular direita e atrioventricular esquerda. Elas têm a função de impedir que o sangue faça um refluxo do ventrículo para o átrio. Separando o lado direito do coração e o lado esquerdo, no átrios, nós temos o septo interatrial. E na parte do ventrículo, nós temos o septo intraventricular. Nós temos duas válvulas também na parte inferior do ventrículo, onde do lado direito ele bombeia o sangue para a artéria pulmonar, onde ele vai para o pulmão para fazer novamente a oxigenação. No ventrículo esquerdo, ele bombeia o sangue já oxigenado, né, para as demais vias do sangue pela veia aorta. O sangue assim faz a circulação no corpo e dura aproximadamente 4 minutos, onde ele volta e faz todo o processo de novo para fazer a oxigenação e o irrigamento do sangue no nosso corpo. É isso. Olá, meu nome é Flávio. Vou falar aqui um pouco sobre o stent. Bom, o stent ele é uma pequena prótese expansível em formato tubular que é colocado no interior de uma artéria com o intuito de evitar uma obstrução ou restaurar o fluxo de sangue através das artérias coronarianas. Os stents coronarianos são utilizados aí em mais de 90% dos procedimentos de intervenção coronariana e, além de reduzir a incidência do fechamento do vaso, evita também a necessidade de realizar cirurgias de revascularização do miocárdio. Sendo assim, também é possível que alivie os sintomas e também os sinais de doença arterial coronariana, como por exemplo a angina e o infarto agudo do miocárdio. Apesar dos riscos do procedimento serem bem baixos, com uma taxa de sucesso aí entre 90% e 95%, algumas complicações podem ocorrer, como por exemplo aí uma alergia, sangramento, trombose, arritmia cardíaca ou um AVC. A recuperação ela é relativamente rápida. Geralmente a pessoa recebe alta aí no dia seguinte, com algumas recomendações de evitar esforços físicos ou carregar aí grandes cargas. Por sua vez, o stent sozinho ele não impede a formação de novos bloqueios. Por isso, poderá ser prescrito aí algumas medicações de uso contínuo e também a adoção de bons hábitos alimentares e evitar o tabagismo e também praticar algumas atividades físicas regulares. Olá, boa noite a todos. Vou falar um pouco como funciona os batimentos do coração. O coração humano possui um compasso de 60 a 100 batimentos por minuto. Uma pessoa que tem um nível cardíaco abaixo de 60 batimentos por minuto pode possuir uma bradicardia. Quando um nódulo sinoatrial conhecido como marca-passo fisiológico apresenta irregularidade, o coração pode diminuir a frequência cardíaca, necessitando então de um estímulo artificial, que é o marca-passo. O marca-passo artificial implantável assume o ritmo do coração quando necessário, para que ele tenha força e continue bombeando. Ele é responsável por regularizar os batimentos cardíacos. Bom, e levando em consideração esses pontos anatômicos que são importantes, a gente tem que trazer para a nossa prática clínica também da odontologia o conhecimento sobre a fisiologia cardíaca, né? Para que a gente possa ter um conhecimento mais claro sobre a fisiopatologia, né, que podem vir apresentar os nossos pacientes no consultório, né, como comorbidades. Bom, e levando em consideração que os eventos cardíacos que acontecem entre o início de um batimento e o início do próximo batimento, a gente chama de ciclo cardíaco. O que quer dizer isso? Né, o ciclo cardíaco nada mais é do que um retorno venoso para o átrio direito, né, ou seja, é uma circulação que vem da região sistêmica do nosso organismo. Ele entra para o átrio direito pela veia cava superior e veia cava inferior,
né, chega no ventrículo direito, do ventrículo direito ele vai para os nossos pulmões, onde acontece o que a gente chama de troca gasosa. Esse sangue ele vai passar a ser oxigenado. E ele volta para o átrio esquerdo, pelas veias pulmonares, e daí para o ventrículo esquerdo, né, onde vai bombear ou ejetar esse sangue para a circulação sistêmica. E a gente tem que levar em consideração também que o nosso coração ele possui um ritmo, né? A gente chama de ritmo cardíaco, ou seja, uma sincronia de batimento cardíaco. Isso tudo acontece porque a gente tem potenciais de ação acontecendo naquela região de forma sincrônica, permitindo os batimentos cardíacos. Então, o nosso coração ele tem o que a gente chama de nó sinoatrial, que é o marcapasso próprio, mas ele também tem uma inervação do sistema nervoso autônomo, né, pelos nervos parasimpáticos e simpáticos. Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que o nosso coração ele também é alimentado, né? Então ele também é irrigado. E como que isso acontece? A gente tem artérias coronarianas que recobrem o coração, né? Que estão encarregados de realizar o suprimento sanguíneo. Né? Essas ramificações elas saem da aorta, né? E aí quando a gente para para pensar que o coração de um cardiopata, por exemplo, no coração de uma pessoa que venha a ter algum tipo de obstrução nessas artérias que recobrem o coração, vocês concordam que uma artéria obstruída pode impactar no suprimento da musculatura cardíaca e isso pode vir a impactar o funcionamento de bomba? Claro que existem gravidades, né? Isso é algo que é estratificado. E além do mais, quando você também tem uma interferência no ritmo do coração, né? Nesse potencial de ação, isso pode levar a um mau funcionamento cardíaco. E é isso que vocês vão entender, porque o nosso caso clínico é um paciente que chegou pra gente relatando como comorbidade que ele tem 4 stents e um marcapasso. Mas por que ele tem isso? E é isso que a gente vai entender, né? Justamente para a gente ter condutas mais assertivas, principalmente dentro da nossa prática clínica da odontologia. Olá, meu nome é Fernando e eu vim falar um pouquinho sobre a avaliação odontológica dos pacientes com comprometimento cardiovascular, tá? Onde o mesmo se resume aos cuidados que nós devemos ter em avaliar e analisar todo o histórico de saúde do paciente e verificar quais os riscos que se encontram no quadro geral de saúde dele. Tá? Temos também que verificar o estado atual de saúde do paciente, verificando se o mesmo possui uma vida ativa ou uma vida sedentária, se o mesmo pratica atividade física, se possui hipertensão, diabetes ou até mesmo um histórico familiar de infarto do miocárdio também. Tá? E entre diversos outros fatores aí que possam intervir nesse cenário. Boa noite, pessoal. Me chamo Luiz e eu vou falar sobre alguns cuidados com o paciente cardiopata durante a consulta. O ideal é que a consulta com o paciente cardiopata na odontologia seja curta, porém eficaz. Mas mesmo assim, alguns casos são mais perigosos, ou seja, imprevistos podem acontecer. Nem sempre a gente vai conseguir fazer um atendimento curto, de curta duração. Atenção à medicação. Solicite que o seu paciente sempre tenha em mão fármacos de uso diário, justamente para evitar imprevistos ou para atrasar a dosagem diária. A profilaxia antibiótica é uma etapa fundamental, principalmente com o paciente cardiopata na odontologia, já que qualquer procedimento oferece risco de infecção. Então, pessoal, isso é tudo. Qualquer dúvida a gente vai esclarecer agora. Queria agradecer a todos que participaram, porque a gente sabe que o dia a dia de cada um é corrido e a loucura do nosso cotidiano acaba fazendo as coisas serem desesperadas, como esse trabalho acabou sendo. Porém, foi muito divertido. Com certeza os próximos que virão serão melhores do que esse. E é isso. Quem ficou até aqui, deixa o seu like e compartilha aí. Quem puder seguir e ativar o sininho de notificação ajuda muito na divulgação. Brincadeiras à parte, obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, Fernanda.